Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Amanda Machado da Silva, gestora da MS Consultoria Pedagógica. Tenho formação em pedagogia pela Universidade Federal Fluminense e tenho pós em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e gestão escolar. Atualmente mestranda na área da educação. E hoje estamos aqui nesse webinário da MS, inteiramente gratuito, para estar conversando um pouquinho sobre a importância da neurociência na sala de aula. Então, se você é professor e quer conhecer um pouquinho sobre como trabalhar, como aproveitar os conhecimentos da neurociência em sala de aula, fica ligado, participe do nosso webinário, que a gente vai estar conversando e trazendo assuntos bem interessantes para o seu dia a dia. E para conversar junto conosco sobre esse tema tão importante no nosso webinário, estarão aqui conosco também a Fabiana Oliveira e a Rose Carla, trazendo aí contribuições importantes desse tema da neurociência. Então, se você já conhece como funciona o nosso webinário, ótimo! E para quem não conhece ainda, o nosso webinário acontece totalmente pelo WhatsApp, um grupo da MS somente para esse webinário, onde os professores vão estar ao vivo, conversando, trocando material, disponibilizando vídeos, áudios, dinâmicas, então várias atividades nessa tarde deliciosa. E ele é totalmente gratuito. Quem estiver no grupo participando vai receber todo o material que será disponibilizado no webinário, vai ter a oportunidade de tirar dúvida com os professores ao vivo. E quem tiver interesse ainda do certificado de participação do webinário, a gente cobra uma pequena taxa de R$ 15 que você, após o webinário, pode estar fazendo através de depósito, transferência, cartão de crédito. É só nos chamar aqui no grupo mesmo que a gente manda para você as informações necessárias para estar efetuando esse pagamento. E assim que o pagamento é realizado, nós enviaremos para o seu e-mail o seu certificado de participação. Então sejam todos bem-vindos, aproveitem essa tarde deliciosa no webinário da MS Consultoria Pedagógica. Bom, para a gente começar a falar sobre a neurociência, vamos fazer um pouquinho de uma introdução aí do contexto histórico, né? Como que surge a neurociência? Bom, a neurociência, que é uma ciência jovem, ela surgiu nos seus primeiros comunicados, contatos com o psicólogo Alexander Luria. Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois se vocês quiserem pesquisar sobre ele na internet, eu posso estar colocando alguns links também. Então, ele começou a falar sobre a neurociência, né? O que seria essa neurociência? A neurociência ela vai estudar basicamente o funcionamento do cérebro e como que esse cérebro processa o aprendizado. Então, como que o cérebro aprende, né? Essa é a principal função, o principal estudo da neurociência. E dentro desses estudos, a gente tem várias outras ramificações para poder estar estudando junto com a neurociência. Ou seja, como que eu posso estar estimulando o meu cérebro, como que eu posso estimular a concentração, como que eu posso intensificar a aprendizagem, dentre outras formas fabulosas. Até porque a maioria dos autores vão considerar o cérebro como o órgão principal do corpo humano, um órgão responsável por comandar todas as funções do nosso corpo. Tudo isso está localizado em várias partes do nosso cérebro que a gente vai estar estudando mais à frente quando a gente for falar da neuroanatomia, né? Então, como que se divide esse cérebro? O que ele vai estar estimulando? Os hemisférios, né? Como que é dividido os hemisférios do nosso cérebro? O que um vai estar aplicando? O que o outro vai estar estudando? Quais são as mudanças que acontecem dentro do cérebro para poder gerar esse aprendizado? Visto que vários autores já têm vários estudos que apontam que o principal ponto que gera o aprendizado no nosso cérebro são as experiências. Então, as experiências que temos durante a vida, ela vem gerando o nosso processo de aprendizado. Então, a qualidade com qual eu tenho essas experiências é que vão proporcionar um melhor aprendizado, um aprendizado mais significativo. E nisso vai entrar depois o nosso estudo aí da importância da neurociência para o professor, né? Então, por que é tão importante o professor entender a neurociência, conhecer sobre a neurociência?
porque ela vai diretamente nessa chave central, que é o aprendizado, tá? E um dos maiores prazeres do cérebro. Qual é o maior prazer do cérebro? É o aprender, tá? Então, imaginem vocês, como que é tão fabuloso essa questão da aprendizagem, da codificação e decodificação de todo o processo que acontece no nosso cérebro. Imagine você que algo que você está lendo aqui, uma série de palavras, letras A, B, A, C, K, você tem lá uma série de palavras, você está olhando isso, à medida que você olha esse monte de letras, de palavras, isso entra no seu cérebro, aqui, né, no seu lobo occipital. Então, isso entra para o seu cérebro. Outro ponto muito importante quando a gente estuda essa parte da neuroanatomia do cérebro é como que o cérebro aprende, como que se processa esse aprendizado. Uma coisa muito importante também são as associações, né? O que o cérebro faz associando as questões, os temas. Por exemplo, reparem que no início da aula eu fiz aquele vídeo de apresentação falando do esquema da nossa aula, do nosso webinário. E logo em seguida, a apresentação de vocês, eu coloquei o roteiro da nossa aula. Então, você já tem, desde o início da aula, todo o esquema que vocês vão estar vendo junto comigo. Então, vocês já começam a associar o que aquilo que eu escrevi ali vai estar sendo trabalhado, o que isso pode trabalhar, o que isso é interessante. Ah, isso aí não é interessante para mim, não vou assistir essa aula, vou deixar para assistir a próxima. Então, esse esquema de associação que você faz com o conteúdo é muito importante. Então, quando a gente fala da parte da associação, em sala de aula, isso também é relevante. Por quê? Se eu vou dar uma aula, é importante para meus alunos estarem sabendo o que eu vou trabalhar naquela aula. Então, a importância de você mostrar para os seus alunos qual é o seu plano de aula, qual o seu roteiro de aula, o que vai estar sendo estudado. Então, quando você chega e fala, hoje nós vamos estudar os relevos. O que a gente vai estar estudando? A gente vai estar estudando os tipos de relevo, as regiões que esses relevos são predominantes, o tipo de vegetação em cada um, o tipo de moradia, não sei. E o que isso é importante para os outros conteúdos, para as outras disciplinas. Ah, é importante você estudar relevo aqui na geografia, mas isso vai estar relacionado com a ciência, porque tem o tipo de animais que vivem ali, quais são os tipos de vegetação, quais são os tipos de moradias. Então isso vai estar remetendo também a outro campo, né? Vai estar trazendo também um pouco da história, como foi a colonização daquele tipo de local, como que é a população que vive ali. Então tudo isso vai estar relacionando todo um contexto a ser estudado. Então a importância daquela disciplina, daquele conteúdo que eu estou ministrando. Então você demonstrar para os seus alunos no início das suas aulas o roteiro daquela aula, o porquê que é importante estudar isso, como que isso se desenvolve nas outras disciplinas. Então, esse processo de associação que o nosso cérebro faz é importante. E quer ver como o nosso cérebro associa as coisas? Por exemplo, nós adultos mesmo. Eu vou colocar aqui uma pequena dinâmica que são algumas imagens que você vai ver só a metade e automaticamente o seu cérebro já começa a identificar a outra metade. E você sabia que você trabalha muito isso com a criança na educação infantil? Pois é, isso é muito importante não só na educação infantil. Se você é professor de fundamental, de EJA, é muito bom também. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas atividades para vocês poderem identificar como que o nosso cérebro faz associação, mesmo se a gente tiver algo incompleto, pela metade. Por quê? Porque ele busca as nossas referências, as nossas memórias. Vamos lá? Uma coisa muito importante quando a gente estuda essa parte da neurociência é a questão de você estar trabalhando alguns pontos principais que a neurociência vai estar trazendo para a gente como fatores primordiais para o processo da aprendizagem. Bom, primeiro de tudo que a gente pode estar apontando, trazendo como base para vocês e como experiência, como dicas, como alguns pontos aí para você poder se atenar. Por exemplo, você é professor. Durante a sua aula, você tá lá, são 4 horas de aula por dia, ou sejam 2 horas, a quantidade de aulas que você dá por dia, de horas, você está ministrando a sua aula, você em algum momento, você para a sua aula
para sua turma levantar, se espreguiçar, esticar o corpo, rir, levantar, fazer pequenos movimentos para poder mexer o corpo, para poder chamar a atenção? Não faz isso? Seria interessante, sabe por quê? A neurociência explica. A gente, quando está muito tempo ligado a uma coisa só, quando a gente está há muito tempo vendo algo que não nos chama atenção, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele começa a ter uma desconcentração. Então ele começa a desconcentrar porque aquilo não é mais interessante para ele, aquilo está cansativo, o seu corpo não aguenta mais. Então, para você tendo essas técnicas de concentração, para você estimular a concentração dos seus alunos, é interessante, pelo menos a cada hora de aula, você parar a sua aula, levanta, pede para todo mundo levantar, andar na sala, pular, fazer algum exercício, respirar. Isso é muito importante porque isso estimula a concentração no nosso cérebro. Porque você levanta, você gasta um pouco aquela energia acumulada e você quando senta, você fala, agora vamos voltar para o nosso tema, agora vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Isso é muito importante. Outra coisa também muito importante, que é uma dica também que a gente pode estar dando para vocês estarem utilizando na sala de aula de vocês, são as associações, né? As associações que nós fazemos à imagem, ações, a cores, né? Que isso pode estar gerando maior atenção também. Ou seja, quando eu vou começar a falar um assunto muito importante, muito relevante, que vai demandar uma maior concentração dos meus alunos, quando eu começo a fazer uma musiquinha para isso, ou um som, ou uma imagem que vai reportar a importância daquele assunto, isso quando você começa a fazer várias vezes, em todas as suas aulas, isso começa a disparar um start no seu cérebro que fala assim, ei, agora vai vir algo importante, tem que prestar atenção. Isso demanda maior concentração minha, maior atenção. Então, são associações que nós fazemos. Por exemplo, na educação infantil, a gente canta muita musiquinha, né? Então vamos cantar a musiquinha da entrada, a musiquinha para guardar a mochila, a musiquinha para o recreio. Então o cérebro da criança já fica condicionado às atividades que vão estar acontecendo posterior àquela musiquinha que ele está cantando. Quando eu começo a cantar uma musiquinha que é do horário de ir embora, a criança já sabe que daqui a pouco está indo para casa. Então isso tudo são associações